E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Vamos falar um pouco de política? Mas calma, fica tranquilo que eu não vou falar mal de ninguém. Existem milhares de pessoas que são bons nisso e eu acho que não existe necessidade nenhum de eu ser apenas mais um. Porque atualmente, quando se fala em política, o que vem na sua mente? É sempre essa ideia de apontar o dedo, criticar, enfim, é tudo isso que nós estamos vivendo hoje. E eu não poderia trazer uma reflexão a respeito disso. Observe, primeiramente, antes da gente entrar aí na ideia, observe junto comigo essa ilustração. O que nós temos na primeira figura aqui? Que homem cruel! Dois em cima de um pobre burro. Depois nós vamos para a figura 2 e nós vemos a seguinte situação. Nossa, que homem egoísta! Ele deixa a esposa andar a pé, enquanto o belezão vai em cima do burro. Depois nós vamos para a terceira figurinha. Meu, olha que cara estúpido. Ele vai a pé enquanto a mulher fica lá folgadona em cima do burro. E depois nós vamos para a quarta figura. Meu Deus, que povo ignorante. Eles andam a pé, eles nem sabem montar em um burro. O que você tira de lição quando você olha para o cenário político hoje e você vê essa figurinha? Porque quando eu falo em cenário político, o que vem basicamente em nossa mente? Vem aquela ideia básica da ideologia de esquerda e da ideologia de direita. Não é verdade? Basicamente vem isso. Tem a galera que processa mais uma ideologia liberal e com isso eles criticam os socialistas, os comunistas e os progressistas. E contrapartida também tem a galera que defende pautas mais de esquerda e eles afrontam também os liberais, enfim, e fica essa guerrinha de toma lá da cá. Eu não estou aqui para dizer para você quem está certo, quem está errado. De certa forma, às vezes isso é um tanto quanto necessário e, enfim, eu não quero trazer ou puxar o conceito, a reflexão para uma dessas ideologias, mas a reflexão aqui tem a ideia de você entender o cenário que nós estamos vivendo hoje. E guarde aí essa ilustração que eu mostrei para você, que ela será importante. Enfim, o que é a política? O que é a construção política? Primeiro, nós sabemos que nós vivemos em um espaço onde que nós comungamos desse espaço com milhares de outras pessoas. E essas pessoas, elas não são igual a nós. Elas têm pensamentos diferentes, desejos diferentes, entendeu? E a política é aquilo que vai tentar, da melhor forma possível, estabelecer algumas normas, algumas regras para que todos possam viver em harmonia e para que todos, de alguma forma, possam viver de forma digna. A política tem a ver com isso, propriamente dito. E se nós sabemos que a política tem a ver com isso, como a gente vai construir uma política eficiente baseado nessas ideologias que só procuram criticar? Não importa o que o meu opositor faça, tudo que ele fizer é ruim. Tudo que ele fizer é passivo da minha crítica. Como existe a ilustração? E aí fica a seguinte pergunta: será que essa política ela está sendo feita baseado na razão ou baseado na emoção, baseado no sentimento? E a gente sabe que os nossos sentimentos, a nossa emoção nos cega, entendeu? Então a política ela tem muito a ver com a aplicabilidade da razão. E como aplicar a razão se nós estamos apaixonados ou odiando? Essa é uma primeira ideia que a gente pode pensar de forma mais aprofundada. E a gente sabe que construir uma política eficiente em que todas as pessoas possam, de certa forma, serem beneficiadas, é preciso alguns quesitos. E eu vou trazer três quesitos aqui, basicamente, que seriam, na minha concepção, quesitos fundamentais para a construção de uma política eficiente. Que seria a compreensão, em primeiro lugar, em segundo, a cooperação e em terceiro, a colaboração.
Se não houver compreensão das ideologias com profundidade, como pode haver uma política eficiente? Você vê que essa política do toma lá da cá, ela não promove a compreensão das ideologias na íntegra. O que ela quer dizer e como ela deve ser aplicada. A gente sabe que quando se aplica alguma coisa na sociedade, essas coisas elas nunca podem ser a priori perfeitas, porque elas vão se modelando na sociedade. Você tem uma ideia pré-estabelecida, que seria talvez as ideologias políticas. Você aplica essa ideologia e você percebe que em, em alguns aspectos ela pode falhar. E essa falha ela pode ser corrigida quando existe a compreensão, entende? Então, política eficiente ela tem muito a ver com compreensão. É você compreender a complexidade, você compreender a ideologia e você a compreender a aplicabilidade e as suas possíveis falhas para que você possa possivelmente corrigir essas falhas. Mas só a compreensão não é o suficiente, porque eu preciso aqui também da cooperação. O que é cooperação? É você perceber que na aplicabilidade pode haver umas falhas, mas eu posso cooperar com como construir melhor essas falhas, como resolver esses problemas. Sem cooperação não é possível resolvermos os problemas de fato. Só com toma lá da cá, a gente não vai chegar em lugar nenhum, percebe? Então eu preciso primeiro compreender e depois colaborar. Só que eu preciso também de mais um quesito nessa ideia. Eu preciso colaborar, ou seja, eu preciso compreender e eu preciso cooperar. E o terceiro quesito, eu preciso colaborar. O que é colaborar nesse sentido? Colaborar é eu ter a plena consciência que eu vivo numa sociedade em que pessoas têm crenças diferentes e desejos diferentes e que muitas vezes eu terei que abrir mão de algumas coisas em prol de benefício da maioria. Não é só para mim, é para os outros também, porque eu vivo em meio a milhares de pessoas que muitas delas têm pensamentos opostos ao meu. E colaborar significa eu abrir mão de algumas coisas. E eu estou abrindo mão por quê? Eu estou abrindo mão porque eu sei que esse meu ato de abrir a minha mão em alguns aspectos significa que outras pessoas também poderão ser beneficiadas. Isso é o ímpeto da colaboração. Então, sem esses três quesitos básicos, não há como fazer uma política eficiente realmente. E para finalizar essa reflexão, imagina a construção de uma casa. Como é possível a construção de uma casa? Você percebe que a casa ela é feita de muitas coisas diferentes umas das outras. O que o cimento tem a ver com o tijolo? O que o tijolo tem a ver com o cano? O que o ferro tem a ver com a privada? Você vê que são coisas distintas e que nenhuma coisa tem a ver com outra. Só que quando você tem a harmonização, a junção de todas essas coisas, cada qual em seu devido lugar, você tem o que? A construção, você tem a casa, propriamente dito. O que é a casa, se não a construção de muitas coisas, ou melhor, a harmonização de coisas diferentes? Entende? Então, aplica isso para os conceitos políticos. Promover política significa construir uma sociedade. Só que como a gente vai construir se a gente não consegue harmonizar coisas diferentes? Coisas diferentes no sentido do que eu vivo em meio a pessoas que têm pensamentos diferentes do meu, têm desejos diferentes, têm uma visão de mundo diferente. E se eu não promover a política baseada na compreensão, na cooperação e na colaboração, eu nunca poderei de fato construir realmente uma política eficiente. Fica mais atento aí nessa questão política e não fica só perdendo muito seu tempo ver um falando mal do outro, que isso aí é trabalhar incansavelmente, todos os dias, 24 horas por dia, com todas as forças, simplesmente para deixar as coisas como sempre foi. Mas nós não queremos deixar as coisas como sempre foi. Na verdade, nós queremos mudar as coisas. Então nós devemos trabalhar realmente para
uma verdadeira mudança. E sem reflexão profunda em relação à realidade, em relação à sua vida, em relação aos fenômenos sociais, nós só estaremos fomentando aquilo que a sociologia vai chamar de status quo. Grande abraço, felicidades e até um próximo vídeo.